2 integrantes da Polícia Federal embarcam nesta quinta-feira para os Estados Unidos. A viagem será para realizar investigações sobre a venda das joias recebidas por Jair Bolsonaro em viagens oficiais como presidente. O agente e o delegado da PF devem colher depoimentos de comerciantes de lojas que estão sob suspeita de terem participado de negociações. A Polícia Federal conta com a cooperação do FBI, Departamento de Investigação norte-americano. Desde a parceria entre as instituições, os policiais já conseguiram acessar as movimentações financeiras dos investigados. Para a conclusão do inquérito, serão realizadas diligências em cidades como Miami, Willow Grove e Nova York. A PF aponta no inquérito que existia uma organização criminosa no entorno do ex-presidente que viabilizou o desvio de joias, relógios, esculturas e outros itens. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like neste vídeo. Vamos lá. O caso das joias foi o que permitiu à Polícia Federal enxergar qual era o plano de Bolsonaro em sua completude. A missão da Polícia Federal nos Estados Unidos conseguiu confirmar exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes suspeitava. No começo, o caso das joias parecia menor do que na verdade era. A Polícia Federal, inclusive, chegou a desistir de mandar uma missão aos Estados Unidos para investigar Bolsonaro, isso em outubro do ano passado. Porém, o fato é que as suspeitas de Alexandre de Moraes fizeram com que a PF arrumasse a mala e fosse aos Estados Unidos verificar as transações sobre o caso das joias de Bolsonaro para incluir o inquérito. Nessa viagem, a Polícia Federal achou muito mais do que esperava. O Moraes atendeu a PGR e determinou à PF que aprofundasse a investigação contra Bolsonaro e aliados sobre fraudes em cartões de vacina. Por quê? Engana-se quem pensa que o Alexandre de Moraes não sabia do que a PGR ia fazer. Quando a PGR pediu ao STF que aprofundasse as investigações sobre a fraude no cartão de vacina, já havia um entendimento entre o Supremo e a Procuradoria no sentido de que o caso do cartão de vacina, assim como as joias, tinham ligação com o plano golpista de Bolsonaro. A PF, nessa viagem, conseguiu imagens inéditas de joias ilegais de Bolsonaro comercializadas em Miami e muito mais. As imagens, os documentos e as entrevistas coletadas nos Estados Unidos apontaram ainda a participação de uma nova pessoa na operação clandestina e muito mais, como você vai ver. O fato é que a Polícia Federal conseguiu muita coisa nessa viagem, inclusive o aprofundamento na investigação do cartão de vacina. A PGR inclusive disse que nos próximos dias estaria em via de conclusão a denúncia sobre a tentativa de golpe que estava pendente, apesar de todo o material probatório, apesar de já ter o depoimento dos generais. A Polícia Federal parou já faz um bom tempo de investigar o caso da tentativa de golpe. Os generais foram os generais não, na verdade o Freire Gomes, ex-comandante do Exército na época de Bolsonaro, e o Batista Júnior, o comandante da Aeronáutica no fim do governo Bolsonaro, os quais se recusaram a participar da tentativa de golpe que Bolsonaro havia proposto a eles, foram os últimos
interrogados pela Polícia Federal e foram as últimas ações. Ali terminou o caso, inclusive com o depoimento recente de Mauro Cid, que foi libertado. Vários militares que estavam presos foram libertados. Claro que eles foram libertados, mas vão responder ao processo em liberdade e, se forem condenados, aí sim serão presos. Eles foram libertados porque o caso do golpe, da tentativa de golpe promovida por Bolsonaro, já estava todo mapeado e dependia de um único fato. Lá nos Estados Unidos, o Mauro Cid ajudou a Polícia Federal e o FBI na investigação. Policiais embarcaram no pouco tempo antes desse dia, no final de abril, para os Estados Unidos, e em cooperação com o FBI em Miami e Nova York, confirmaram tudo que o Alexandre de Moraes suspeitava. Primeiro, a questão do cartão de vacina, que o PGR pediu mais investigações. O PGR entendeu que o cartão de vacina tinha ligação com a tentativa de golpe, disse a Polícia Federal ao ir para os Estados Unidos. Em seguida, a Polícia Federal ligou a tentativa de golpe, o roubo de joias e o 8 de janeiro, além do cartão de vacina contra Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal trabalha com nova data para encerrar a investigação sobre joias, sobre cartão de vacina e sobre 8 de janeiro. A Polícia Federal deve apresentar o relatório final da investigação de Jair Bolsonaro em junho. Os investigadores trabalham com o prazo de entregar em maio o documento para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O grande número de material que está em análise pela PF, porém, fez com que os investigadores mudassem a estimativa sobre a conclusão dos trabalhos. As últimas diligências da investigação foram realizadas entre 25 de abril e 11 de maio, quando uma equipe da Polícia Federal foi aos Estados Unidos realizar entrevistas e foi inclusive a lojas onde as joias foram comercializadas ilegalmente. Entre os avanços da investigação está o acesso a imagens inéditas e a coleta de entrevistas que confirmam detalhes sobre a venda de recompra ilegal das joias que compunham o chamado kit ouro branco. O conjunto foi recebido por Bolsonaro durante uma visita oficial à Arábia Saudita como presidente em 2019 e contém anel, caneta, abotoaduras, um rosário islâmico, todas peças cravejadas de diamantes. O jogo também incluía um relógio Rolex que foi vendido separadamente em uma loja da Pensilvânia. No total, o conjunto foi avaliado em pelo menos R$500 mil. A conclusão do TCU é que os presentes pertencem ao acervo da presidência e não a Bolsonaro. Após o caso das joias, a Polícia Federal vai concluir o inquérito do golpe, apontado o que tem maior potencial para prender Bolsonaro. Um parecer da Procuradoria-Geral da República da semana passada afirmou que a investigação sobre a tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota em 2022, está em via de conclusão. Então você entendeu bem. O caso das vacinas, como você viu, foi dito que há uma ligação entre esses casos, né? O cartão de vacina tem ligação com a tentativa de golpe. E aqui você viu que as joias também têm relação com a tentativa de golpe. Então vai ficar tudo para junho, mas na verdade a conclusão do processo que vai para a mão do Alexandre de Moraes, que vai entregar esse processo, minha amiga, meu amigo, para o Alexandre de Moraes, que vai, de posse desse processo, pedir à Procuradoria-Geral da República que decida se faz ou não a denúncia, aquilo que ninguém tem dúvida do que acontecerá. Bom, enquanto isso, o Bolsonaro, que ignorou a enchente na Bahia, agora trabalha fazendo arrecadações para o Sul. O Bolsonaro, durante a enchente na Bahia, ele foi
passear de jet ski, o povo se afogando lá na Bahia. Agora, tá aí, ó, campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul, porque é lá que ele tem uma forte, lá em Santa Catarina, que ele tem uma base eleitoral forte, e o Bolsonaro tenta, com isso, se equiparar ao Lula, que ganhou, conforme você viu na pesquisa Quest, 11 pontos de popularidade no Sul por causa do caso da ação dele durante a tragédia no sul do país. Deputado reage à proibição e ergue capela dentro de gabinete. Veja só, após o Ministério Público de São Paulo pedir a proibição da menção a Deus no início das sessões legislativas, argumentando que o Estado é laico, o deputado Gil Diniz decidiu reagir e desafiar a Constituição Federal e encher de símbolos religiosos o gabinete dele, o que é ilegal. Lira oferece poder de veto a Lula na sucessão da Câmara em troca de apoio. Esse é um grande passo aí para o Lula evitar uma surpresa do novo comandante da Câmara dos Deputados. O Lula vai poder vetar algum candidato que o Lira for apoiar, que ache que pode representar um risco a ele. Esse poder de veto ao Lula vai garantir uma tranquilidade maior em relação a um possível pedido de impeachment. A PEC que propõe o fim de mandato dos ministros do STF pretende dividir os ministros entre permanentes e temporários por mais de 20 anos. Em análise do Senado, a proposta pode fazer com que a Corte tenha um plenário misto por até 22 anos. Imagine, alguns ministros, a critério deles, poderiam ficar no STF, os que votassem como o Congresso quer, e os que não votassem como o Congresso quer seriam temporários. Veja só você. E o marido da Carla Zambelli, enquanto ela flerta com o Chilindró, com a cadeia, está fazendo campanha para prefeito de São Paulo e já se prepara para uma vida pós-Zambelli. Lideranças do PL reclamam de norma editada por Valdemar que impede que gente do partido faça acordo com gente de outros partidos, e as lideranças do PL dizem que nem o Bolsonaro segue essa regra. Valdemar está se enfraquecendo no PL. E não para de aparecer pastor picareta. Unção da sacanagem. Um pastor transava com as fiéis para livrá-las da morte. E o Rio Grande do Sul vai receber estrutura da ONU, umas casas pré-fabricadas da ONU que dá para construir rapidamente para se abrigarem do frio no Rio Grande do Sul, e numa situação que estavam querendo construir uma cidade de barracas para os refugiados. E o Moro escapou, e na verdade essa história, eu coloquei essa notícia mais para te dizer que o Blog da Cidadania vai apresentar hoje uma reportagem sobre o acordão que resultou na absolvição do Sérgio Moro no TSE, que era dada como certa a cassação dele. Qual foi o acordo que resultou nisso? O Blog da Cidadania mapeou tudo para você, e hoje às 18h30 nós vamos apresentar uma reportagem sobre o acordão que salvou a pele do Sérgio Moro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.